Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo de SCADA-BR 1.2. Esta aula, na verdade, é a segunda parte da aula anterior, na qual a gente viu visualização básica de informações na forma da lista de supervisão ou watchlist. Nesta aula nós vamos nos focar nas configurações de renderização. Então, como exibir as informações de um data point com visualizações personalizadas, mudar cor, mudar formatação e coisas desse tipo. Antes de começar a aula, eu quero apenas fazer aquele pedido de sempre. Então, caso você esteja gostando desta série e queira acompanhar os próximos vídeos do curso, se inscreva aqui no canal Celso Automação. Não esqueça de compartilhar e de curtir o vídeo. E caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Então agora, sem mais enrolação, vamos começar a nossa aula. Então aqui, apenas para retomar de onde a gente parou na aula passada, eu vou mostrar novamente como acessar a página de propriedades propriedades do DataPoint para a gente poder editar o nosso DataPoint. Então você vai abrir aqui a watchlist através desse primeiro ícone aqui, que é o da watchlist na barra de navegação. E aqui na watchlist você tem que selecionar o DataPoint desejado e vir aqui nesse ícone da pecinha de Lego. Clicando nele, a gente vai abrir a página de detalhes do DataPoint, que é uma página de informações, uma página de estatísticas, conforme a gente já viu na aula passada. Caso você não tenha visto, você pode voltar lá no vídeo da aula passada. E aqui na página de estatísticas, na página de detalhes, você vem aqui neste ícone aqui da pecinha de Lego com um lápis e vai abrir a página de propriedades do DataPoint, que é onde a gente vai fazer essa personalização da renderização das informações. Então aqui já temos a página aberta, apenas relembrando o que a gente viu na aula passada. Aqui temos algumas informações básicas. Essas duas seções aqui de propriedades de registro e de descartar agora tem a ver com o registro no banco de dados. Essa parte aqui de detectores de eventos nós vamos ver um pouquinho mais para frente quando a gente entrar em eventos do nosso curso. E o que nos interessa para a aula de hoje são essas duas partes aqui: propriedades de renderização de texto e propriedades do renderizador de gráficos. As configurações que nós vamos fazer aqui vão impactar em como esse DataPoint vai ser exibido lá na parte da watchlist. Então, mexendo aqui, a gente consegue mudar um pouco a visualização padrão das informações lá na watchlist. É claro, para uma visualização mais avançada, se você quiser uma personalização um pouco mais intensa, você vai ter que recorrer às telas gráficas, que vai ser o assunto do nosso tema 3 do curso. Mas como esse curso aqui se propõe a ser uma visão geral sobre todos os recursos do SCADA-BR, eu resolvi mencionar e trazer essas informações aqui para o caso de alguém algum dia precisar fazer essa personalização. Então eu vou começar primeiro por esta última parte aqui, que ela é um pouquinho mais fácil de se observar, que é a propriedade de renderizador de gráficos. Então, conforme a gente editar essas informações aqui do renderizador de gráficos, vai aparecer uma pequena janelinha, tipo uma janelinha pop-up, mostrando um gráfico, uma dica, quando você ver na watchlist, sobre as informações daquele DataPoint. Para ficar fácil de entender o que isso aqui significa, eu vou mostrar na prática agora. Então, nós estamos aqui com o DataPoint numérico selecionado, Caso você quiser selecionar outro, você não precisa voltar na watchlist e fazer todo o processo, porque aqui ele tem uma tabela aqui com todos os seus DataPoints. Então você pode selecionar por aqui e ele já atualiza a página. Também tem esses botões aqui de navegação que servem para você subir e descer nessa lista aqui. Bom, então vamos aqui escolher um renderizador de gráficos, por exemplo. Então, por exemplo, o renderizador tabela. E aqui ele vai ter um limite de quantas informações que ele vai constar nessa tabela. Então vou pôr aqui, por exemplo, 5 informações, provavelmente 5 linhas da tabela, e vou clicar aqui em salvar para ele salvar esse renderizador. Então agora, para a gente entender o que significa esse renderizador, eu vou ter que abrir aqui a watchlist em uma outra aba do navegador. Então vou abrir aqui uma nova aba. E a gente vai ver que, na verdade, esse renderizador de gráficos é uma pequena janelinha pop-up que vai mostrar algumas informações sobre as estatísticas do DataPoint na watchlist. Então aqui, já carregou a watchlist, e veja que ao lado do ícone aqui da chave inglesa apareceu um ícone que parece um gráfico, Então, passando o mouse sobre ele, a gente vê a nossa tabela. Então é uma tabela de histórico mesmo. Então fala aqui o horário e o valor que esse DataPoint estava. Aqui tem 5 linhas, porque foi a quantidade de linhas que eu defini aqui na tabela. Existem outras possibilidades de você visualizar essa dica aqui, que você pode escolher daí conforme você queira visualizar essa informação. Então, além da tabela, nós temos a imagem.
período de tempo aqui, vou pôr aqui, por exemplo, vou pôr os últimos 2 dias, porque eu acabei de ligar a máquina virtual, então ele não vai ter muita informação se eu não puser um período mais longo. Vamos salvar aqui, só esperar ele terminar de salvar. Aqui eu vou ter que atualizar a watchlist, então vou dar um F5 aqui no meu navegador e ele vai atualizar. E essa visualização ela vai mudar. Então aqui vamos na visualização e ele gerou uma imagem. Imagem aqui no caso é um gráfico. Então a imagem é um gráfico de imagem no caso. E aqui ele mostra de forma visual os valores que este data point numérico aqui assumiu ao longo do tempo. Existe também a possibilidade de você ver estatísticas. Daí você também tem que escolher o período de tempo que você quer incluir. Eu vou pôr aqui, por exemplo, 2 dias novamente. E aqui você pode incluir também a soma. Então, sendo um data point numérico, ele vai mostrar a média, o máximo, o mínimo. E se você incluir a soma, ele vai mostrar também a soma. Então, salvamos aqui. Já vamos recarregar a watchlist para ele atualizar também a nossa parte da visualização. E eu já vou mostrar também como funciona esta possibilidade de visualização. Então aqui, início do período, né, fim do período em que ele está fazendo essa estatística. O valor máximo foi 1. E aqui esse arroba ele mostra em que horário, em que período foi obtido esse valor. Perdão, aqui é o valor mínimo, falei errado. Daí ele faz a mesma coisa para o valor máximo, que foi 100. Ele dá aqui a média desses valores. Dá a soma, porque eu marquei lá para colocar a soma. E a entrada de registro. Então, quantas vezes foram registradas alterações no valor ou no período de registro aqui durante este tempo aqui de início e fim. Então, dessa parte aqui de renderizador de gráficos para um data point numérico, basicamente é isso aqui. Eu vou mostrar como funciona o renderizador de gráficos para um data point binário apenas como a título de curiosidade. Então, vamos carregar aqui a nossa memória, o nosso valor binário, né, do data source memórias, e vamos ver como funciona o renderizador de gráficos para um valor binário. Então aqui estamos com nenhum, então ele não mostra nada. Aqui ele também mostra tabela, imagem e estatísticas. A grande diferença aqui vai ser que na parte de estatísticas, o valor binário ele inclui valores diferentes. Então, como ele não é um valor numérico, as estatísticas de um valor binário são diferentes das estatísticas de um valor numérico. Novamente, período considerado aqui 2 dias. Posso até marcar incluir soma aqui. Eu não sei se ele realmente faz uma soma dos valores binários, mas acredito que isso aqui esteja só de sobrando essa opção aqui. Ela não vai impactar realmente na nossa visualização. Então, carregada aqui a nossa watchlist, já temos aqui também uma renderização gráfica do valor binário. E aqui ele mostra o início e o fim do período. E para um registro binário, ele mostra o valor 0 e 1, que é o ligado e desligado. Ele inicia em, né? E o tempo de execução. Então, aqui esse tempo de execução basicamente Então, aqui o tempo de execução basicamente ele se refere qual a porcentagem de tempo que esse valor binário ficou no estado 0 e ficou no estado 1. Então ele ficou ligeiramente mais aqui no estado 1 ligado do que no estado desligado durante esse período aqui considerado. E aqui ele tem 9 entradas de registro, né? E daí tem aqui algumas informações sobre o data point binário. Então, basicamente, essa parte de renderização de gráficos se refere a isso, é essa visualização aqui, essa janelinha de pop-up que você pode optar por mostrar no data point, né? Ela vai aparecer aqui na watchlist e em alguns casos específicos, se você configurar assim, você também pode mostrar isso aqui na representação gráfica. Embora na representação gráfica, na tela gráfica, a gente tenha por padrão personalizar tudo, então a gente quase não usa esses recursos aqui que já vêm próprios nativos do SCADA-BR. Então agora voltando aqui para as propriedades do DataPoint, eu vou mostrar agora as propriedades de renderização de texto que vão impactar como é mostrada a informação do DataPoint aqui na watchlist, nessa parte aqui da coluna de valor da tabela, né? Então aqui ele está mostrando 0, está mostrando 82, mas por exemplo, no caso de um DataPoint binário, eu poderia querer personalizar o 0 como desligado e o 1 como ligado, que seria algo mais natural, né? Até para o operador poder saber com mais facilidade o que significa esse data point, porque 0 e 1 às vezes não transmite aquela informação que você quer que a pessoa que está operando o seu sistema entenda o que significa, né? Então, vamos aqui e vamos personalizar essa parte de renderização de texto. Então, aqui na parte de renderização de texto, nós temos algumas opções do tipo de renderização, né? Então, tem aqui, por exemplo, plano e binário.
O binário aqui é para você escolher qual texto vai ser mostrado no estado 0 e no estado 1. Você pode inclusive aqui personalizar a cor dentre uma dessas cores aqui pré-definidas ou a cor padrão, que daí seria o preto mesmo. Então aqui o 0 eu poderia colocar como desligado, né, gado, e o 1 eu colocar como ligado. O que já traz um pouco mais de informação para o seu operador que está verificando aquela tabela da watchlist. Então aqui no desligado eu também vou pôr a cor vermelha e no ligado eu vou pôr a cor verde escura aqui. Então, configurado aqui, eu tenho que salvar. Não esqueça, toda alteração que você fizer nesta página aqui, você tem que vir aqui embaixo e clicar em salvar. E aqui, se eu recarregar a nossa watchlist, ele já vai atualizar essa visualização aqui e vai trocar o 0 e o 1 por uma renderização baseada em ligado e desligado. Então, atualizando aqui. E ele já informa aqui as nossas informações em termos de desligado e ligado. Então aqui ele está como desligado porque o estado dele está como 0. E eu posso aqui selecionar como 0 e 1. Então você vê que até a parte de escrever o valor para a escrita ela já muda. Então ele se torna uma caixinha de seleção que em alguns casos fica até mais intuitivo. Então clicando aqui em ligado, ele já atualiza para ligado, já escreve no nosso data point a nossa informação binária. Então, além dessa informação de renderização do tipo binária aqui para o data point binário, também existe a renderização padrão, que seria essa renderização aqui do tipo plano, que ela basicamente permite que você escolha um sufixo para indicar uma unidade de medida depois do valor numérico mesmo do data point, né? Então, ali 0 e 1 você pode colocar uma unidade de medida. Aqui eu nem sei como eu poderia exemplificar uma unidade de medida para um valor binário, então eu vou colocar uma unidade de medida aqui só fictícia mesmo, então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma porcentagem apenas para mostrar que funciona. Então, salvando aqui, recarregando a nossa watchlist, ele vai mostrar 0 ou 1 e um símbolo de porcentagem porque foi o sufixo ali que eu escolhi. Então aqui ele mostrou 1 e mostrou aqui o símbolo de porcentagem. Aqui você não pode esquecer que você tem que colocar um espaço entre o símbolo e você tem que colocar um espaço aqui no começo caso você queira gerar um espaço entre o número e o símbolo, né? Então, basicamente, para um data point binário, é essa a configuração que você pode fazer na renderização dele na watchlist. Para o data point numérico, daí você consegue ter algumas opções de personalização um pouquinho mais avançadas, né? Um pouquinho mais completas, em número maior, do que para o data point binário, então eu vou mostrar isso agora. Então, voltando aqui na nossa página de propriedades do data point, eu vou agora selecionar o nosso data point numérico. Então, eu vou aqui na lista de data points e seleciono o numérico. Então, vamos selecionar ele aqui. E ele vai carregar as opções de renderização do data point para o tipo de dados numérico. Então, aqui novamente temos a opção de renderização plano, que você pode colocar apenas um sufixo. Então, aqui você pode colocar, por exemplo, a porcentagem novamente, ou graus Celsius, pressão, temperatura, enfim, qualquer sufixo aqui que você queira adicionar, você pode colocar aqui nessa parte aqui de renderização. Aqui tem outras opções, então aqui você pode ter uma renderização analógica, então aqui ele tem alguns formatos e você pode verificar como renderizar isso aqui de uma forma personalizada para formatos numéricos principalmente, então aqui até na dica ele mostra como renderizar isso aqui. Então aqui tem algumas informações, então você pode, por exemplo, trocar a casa decimal por em vez de ponto, utilizar uma vírgula e outras opções desse tipo aqui. Bom, então aqui eu resolvi abrir um parênteses e explicar um pouco melhor essa parte desses padrões no bloco de notas, senão ia ficar muito confuso essa parte de renderização analógica. Então, basicamente, esse tipo de renderização analógica ele serve para você formatar números decimais, então números que podem conter uma casa decimal, conforme daí a opção do seu padrão de exibição mesmo. Então você pode formatar ele com uma vírgula decimal, aqui se você não usar esse padrão aqui, ele vai usar o ponto decimal, que é um padrão mais de inglês, mais internacional, e aqui você consegue utilizar daí a vírgula com essas formatações. Você também consegue colocar, por exemplo, um prefixo e sufixo de moeda e coisas nesse estilo. Então aqui eu vou dar uma breve descrição de como funciona essa forma aqui de escrever, né, esses padrões aqui, de uma forma aqui um pouquinho mais detalhada do que está aqui na dica. Então, primeiro, o número 0, o caractere 0, quando a gente usa nesse padrão aqui, ele representa qualquer dígito em uma posição. Só que se esse dígito ele não existir, ele vai ser 0. Então, por exemplo aqui,
Se eu coloco ali naquela parte de formatação aqui em formato 000, ele vai mostrar um número com 3 casas decimais, com 3 casas inteiras, então 3 casas. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui o número 10, ele ia mostrar assim, 0, 10. Porque onde não tiver uma casa, aqui por exemplo, não existe, é um 0. Daí ele vai completar com 0. Então, esse 0 aqui, ele representa qualquer dígito em uma posição. Não existindo aquele dígito, ele completa com 0. Outro exemplo aqui. Então, 000, ponto, que é o separador decimal. Então, ele vai separar as unidades da parte decimal do número, né? Então, 000.00. Ele vai renderizar aqui conforme... Daí ele vai usar o separador decimal padrão do seu sistema. Geralmente, como a gente está usando uma máquina virtual Java em português, ele vai utilizar a vírgula porque é o separador decimal aqui no Brasil, né? Então, ele utilizaria a vírgula mesmo que o formato do padrão sendo um ponto. Isso aqui é apenas na anotação aqui da formatação. Então, ele formataria um número assim, 123,45, mostrando aqui apenas 2 casas decimais. Se eu tivesse um número que não tivesse essas casas decimais, ele mostraria o 0 no lugar. Então, por exemplo, digamos que eu tenha aqui o número 2,5. Esta formatação aqui, 000.00, ela vai exibir o 2,5 desta forma aqui. Então, ele vai exibir 0, 0, porque aqui tem 2 casas que são obrigatórias de aparecer. Daí o 2, vírgula, porque é o nosso separador decimal. Então, isso aqui representa qualquer separador decimal que for o padrão do seu sistema. Vírgula 5. Então, ele formataria assim. Caso você não queira que fique mostrando esses zeros a mais, daí você substitui o 0 pelo hashtag aqui, né, pelo asterisco. Não é asterisco, isso aqui é forquilha mesmo, hashtag. Daí você substitui essas posições desta forma. Então, caso eu queira mostrar novamente ali o valor 2,5, mas eu queira que ele mostre apenas o 2,5 mesmo. Então, eu teria que colocar aqui forquilha, 2 forquilhas, né? Então, aqui pode ter uma posição de um número ou pode não ter. E aqui o 0, então, pelo menos a primeira casa decimal ele vai mostrar. E aqui as 2 casas decimais eu posso também colocar 2 forquilhas. Daí no caso do 2,5 ele vai mostrar como 2,5. Não vai mostrar 2,50 porque essa posição aqui ela é opcional. Então ele formata mais ou menos desta forma aqui. Dando aqui mais um exemplo. Então caso eu queira formatar um número com 4 casas decimais, eu posso colocar aqui. Então ele vai mostrar até 4 casas decimais. Como aqui ele não tem 4 casas decimais e essas posições são todas opcionais, né? Então ele vai deixar 2,5, mas se fosse 2,5001, daí ele completaria todas as casas decimais. Caso eu queira formatar agora como uma moeda, então eu posso utilizar esta opção aqui de formatação. Então, RS, tudo que não for esses caracteres especiais aqui, ele vai mostrar como texto plano mesmo, ele vai mostrar como texto. Então, esse aqui é um sufixo, o RS e esse espaço aqui ele vai contar como um prefixo, perdão. 2 posições opcionais aqui. Esse 0 aqui ele é obrigatório, porque senão ele pode mostrar só a vírgula senão seria uma formatação americana de moeda. Nos Estados Unidos, por exemplo, vocês têm isso aqui. Então lá eles entendem que esse vírgula, qualquer coisa, já tem um 0. Aqui no Brasil, como é incomum, se você colocar o 0, você tem que colocar o 0 para marcar que isso aqui seria, por exemplo, 55 centavos. Mas então, novamente, digamos aqui que eu tenho 2,50, 2,5 e quero formatar como moeda, né? 2 posições opcionais, 0. E como a gente sempre usa os centavos, mesmo quando é 0, eu coloco aqui mais 2 posições obrigatórias na casa decimal. Daí ele vai renderizar esse 2,5 aqui como sendo RS espaço. Então, o que não é caractere especial aqui ele vai copiar. Daí ele coloca aqui é opcional, não precisa mostrar, opcional também não precisa mostrar. Aqui é uma posição obrigatória e por coincidência está coincidindo com o nosso número aqui, então ele vai mostrar esse 2. Separador decimal, aqui é a vírgula, no nosso caso do Brasil. Aqui um 5, ele vai colocar esse 5. Só que aqui não tem mais nada, né? Mas como ele tem uma casa obrigatória aqui ainda, ele vai completar com 0. Então ele vai formatar assim, 2,50.
Então, caso você queira utilizar uma formatação de moeda, basicamente é isso aqui. Ah, mas eu quero, por exemplo, eu tenho 12.500, não é mais 2,50. 12.550. 12.500 reais e 50 centavos, né? Ou 12.500,50. Eu quero colocar aquele ponto aqui para separar os milhares e quero colocar o zero aqui dos centavos. Então eu tenho que formatar desta forma aqui. Então, colocar aqui mais algumas casas, umas casas opcionais, né? Daí eu coloco a vírgula. A vírgula aqui representa o separador de milhares, tá? Então, quando você escreve aqui em formato, você vai colocar a vírgula para representar o separador de milhares, não é uma vírgula mesmo. E daí aqui mais as casas. Perdão, aqui tá. Então, separador de milhares você agrupa de 3 em 3. Então, 3 aqui, daí o milhar aqui. Você pode até colocar mais, então. Aqui, por exemplo, iria mais ou menos até 100 mil. Caso você queira ir até os milhões, você coloca mais 3 casas aqui. E daí aqui até uns 500 milhões, 999 milhões ele representa. Daí, agora esse número aqui vai ser formatado desta forma. Não tem essas casas aqui. Não tem essas casas aqui. Não tem essa casa aqui. Isso aqui vai agrupar daí as dezenas ali dos milhares, né? Então, o 12.000. Ele vai formatar, então, prefixo. Ele ignora essa primeira parte aqui porque é uma posição opcional. Coloca 12.000. Coloca o separador de milhares, que no nosso caso é o ponto. Daí tem mais posições opcionais aqui. Vai casar daí com esse 500 aqui. Então 12.500, vírgula. Aqui vírgula vai ser representado pelo separador aqui. Então vírgula 00. Então, basicamente, se eu quisesse formatar uma moeda, eu utilizaria este código aqui, né? Esta formatação aqui. Mostrando aqui agora na prática que isso aqui realmente funciona. Vamos copiar aqui. Colar aqui. Ficou um código bem grande, mas funciona. Então é só para mostrar. Vamos salvar aqui. Salvar. Então aqui já está salvo. Agora a gente tem que recarregar a watchlist. Então eu vou colocar aquele valor que eu tinha colocado antes. Então 12.500.00. Uma coisa importante. Nessa parte aqui de escrita, quando você vem nessa caixinha de escrita, daí não vale nenhuma formatação brasileira. Tem que ser a formatação internacional. Então, sem separador de milhares, é o número inteiro. E o separador decimal aqui é o ponto. Não adianta colocar a vírgula que ele não vai reconhecer. Então aqui 12.500. A gente ainda não atualizou a página, então ele ainda não está pegando aquela informação de formatação que eu fiz aqui. Vamos recarregar a página agora. Recarregada a página, ele já fez aqui a formatação como moeda brasileira. Então reais, 12.000, ponto de separação de milhares, 500,00 que são os centavos. Então, com isso, você consegue formatar como moeda, por exemplo. O que mais temos para ver aqui? Podemos converter um número em porcentagem. Então, por exemplo, eu tenho um número que varia entre 0 e 1, eu posso convertê-lo entre 0 e 100%. Para isso, basta colocar aqui o sinal de porcentagem logo após o número. Então, para converter um número em porcentagem, você pode utilizar esse padrão aqui. Então, um asterisco para representar qualquer número e a porcentagem. Caso você queira ver as casas decimais dessa porcentagem, também você pode pôr lá o ponto e as casas decimais opcionais aqui. 3 casas aqui no exemplo, mas você pode colocar daí quantas casas você quiser. O número de casas é o número aqui de hashtags que você coloca, de forquilhas. Então, vamos copiar esse código aqui e vamos colar aqui na nossa parte de formatação. Clicando aqui em salvar, ele vai salvar aqui. E aqui, antes da gente recarregar a página, eu vou colocar daí um número que seja decimal. Então, vamos apagar tudo que está aqui. Eu vou colocar, por exemplo, 0.01, que no caso é 1%. Definir aqui. Aqui ele ainda está formatando como dinheiro, então aqui ele está como 1 centavo. A gente recarregando, a gente vai ver a nova formatação como porcentagem. Então aqui ele já colocou 1%. Se eu colocasse, por exemplo, 1, ele iria formatar como 100%. Porque ele sempre multiplica por 100 quando você utiliza esta opção de porcentagem. Ah, mas eu não quero utilizar essa multiplicação por 100. O meu valor ele já está em porcentagem. Eu quero adicionar apenas o sufixo da porcentagem. Daí você tem duas opções. Ou você utiliza aquela renderização do tipo plana,
só tem o sufixo, ou você utiliza ainda essa renderização aqui analógica, mas em vez de você colocar o símbolo de porcentagem aqui, que vai fazer aquela multiplicação, você coloca nessa parte aqui de sufixo. Então você coloca aqui um espaço e a porcentagem, porque daí ele vai renderizar isso aqui como apenas texto. Ele não faz essas multiplicações aqui na conversão. E você utilizando esse formato aqui, ele vai utilizar o separador decimal padrão. Então ele vai converter para o separador decimal aqui do Brasil, que é a vírgula. Então essa seria a utilidade de você renderizar como um texto analógico uma porcentagem. Mostrando aqui a diferença que faz, então como a porcentagem ele multiplicava por 100 no exemplo anterior, agora ele não vai multiplicar mais, esse 100% na verdade vai virar 1%, porque você está utilizando o valor 1. Então aqui ele já voltou para 1%, e agora o valor que você escrever aqui vai ser um valor que ele vai mostrar como porcentagem. Então digamos que seja 12,5%, e ele vai mostrar como 12,5%. Por fim, agora só para a gente terminar essa parte de separador e formatação analógica, para não nos alongarmos demais nesse assunto específico, eu vou mostrar a possibilidade de você utilizar um separador na parte negativa diferente. Então, existe este símbolo aqui de ponto e vírgula, que ele serve para você utilizar um padrão diferente para números negativos. Então aqui eu vou utilizar, por exemplo, 0. Alguma coisa. Então aqui ele vai mostrar os números inteiros, pelo menos uma casa obrigatória. Então se tiver um número que seja menor do que 1, ele vai mostrar pelo menos o 0, alguma coisa. Aqui 3 casas decimais opcionais, né? Eu poderia até colocar casas decimais obrigatórias. Vamos colocar aqui, travar em 2 casas decimais. Então travamos em 2 casas decimais. Agora eu quero que toda vez que o número ele seja negativo, em vez de colocar um menos e o texto correspondente, eu utilize outra formatação para números negativos. Esta aqui é uma opção de formatação um pouquinho mais incomum, mas eu vou apenas mostrar como funciona. Então, aqui digamos que eu tenho 000, e quando eu quero formatar como negativo, eu quero que em vez de ter um menos aqui, eu quero ter um símbolo aqui, por exemplo, entre parênteses. Então aqui eu coloco entre parênteses, e eu tenho que repetir esta formatação aqui. Então, basicamente esse ponto e vírgula serve para você adicionar um formato negativo, e tudo que for diferente dessa parte aqui, então essa parte aqui é igual, ele vai adicionar na formatação. Então a parte que é diferente aqui é só o parênteses. Então o parênteses aqui, ele vai formatar como um número negativo, ele vai mostrar como se fosse o menos mesmo. Ele substitui o símbolo de menos, que é o símbolo de negativo, pela formatação adicional que você colocar aqui. Então, mostrando isso aqui na prática para não ficar confuso, vamos colocar aqui então. Opa. Vamos apagar esse sufixo aqui, porque não precisamos mais dele, e vamos salvar. Agora que está salvo, vamos voltar aqui na representação, na watchlist, perdão, e vamos recarregar. Então agora vamos mostrar novamente o número 12,5, porque não mudamos aquela formatação, né? Só pusemos 2 casas decimais obrigatórias, então ficou 12,50. E se eu colocasse, por exemplo, menos 13,9, em vez de colocar o negativo, o símbolo de negativo, ele colocaria entre parênteses. É claro, você pode colocar outro indicador de negativo em vez do parênteses. Então, digamos que você, em vez de colocar o negativo, você quer colocar um sinal de E comercial. Então, eu quero colocar um E comercial antes do meu número quando ele estiver negativo. Então, eu salvo aqui e ele vai trocar isso aqui por um E comercial. Então, aqui ele trocou por um E comercial. É uma opção de formatação bastante incomum, porque aqui em português, pelo menos no Brasil, né? A gente utiliza mesmo o símbolo de menos, que já é o comportamento padrão. Você não precisa deixar explícito aqui que vai ter um menos quando o número é negativo. Isso aqui já é o padrão. Se você colocar só o 00, ele já vai entender que quando o número é negativo, tem um menos aqui. Então, isso aqui é apenas uma opção a mais, e é uma opção a mais para você configurar. Então agora, para a gente encerrar essa parte, para não me alongar demais nisso aqui, porque isso aqui daria muito pano para manga ainda. Se você precisar de mais informações sobre esse tipo de formatação aqui, o que você vai pesquisar na internet, por exemplo? Você vai pesquisar pela classe decimal format do Java. Então, você pesquisando isso aqui, você já vai encontrar a documentação sobre este tipo de formatação aqui, e você vai conseguir personalizar este tipo de formatação aqui analógica. Agora nós vamos avançar para o próximo tipo de renderização de texto. Então vai ser o tipo de faixa. Então nesse tipo aqui a gente consegue utilizar uma faixa de valores
e ir personalizando esta faixa conforme a gente vai renderizando o nosso texto. Bom, então aqui nesse renderizador de texto aqui do tipo faixa, você tem novamente uma opção de formato numérico. Essa opção vai seguir todo aquele padrão que a gente acabou de mostrar, então é esse padrão aqui da classe Decimal Format do Java. Porém, você pode escolher, além disso, quando houver uma faixa aqui, você pode adicionar uma faixa extra para essa renderização ser personalizada. Então, explicando um pouquinho melhor isso aqui, ele funciona mais ou menos como aquela renderização que a gente fez para o formato binário, em que você poderia colocar, por exemplo, um ligado e desligado. Só que aqui, em vez de ser 2 valores, você tem faixas de valores. Então, por exemplo, de 0 a 30 graus, vamos supor que isso aqui é uma temperatura. Então, de 0 a 30, a gente formataria isso aqui como uma temperatura normal. Temperatura que o ser humano pode utilizar, pode conviver e sobreviver, por exemplo. Então, aqui ele já fez 0 a 30 normal. Aqui ele deu uma opção de 30 a 60, a gente pode personalizar isso também. Então, digamos de 30 a 50, digamos que está muito quente. Muito quente. Então, isso aqui já um ser humano ele já não poderia ficar aqui. Então, vou colocar, por exemplo, aqui em vermelho. E de 50 até 100, digamos que isso aqui já é inóspito. Então, o ser humano já não pode sobreviver numa temperatura dessa. Então, inóspito. Eu vou colocar aqui um roxo para personalizar, por exemplo. E você pode aqui personalizar as cores daí. Então aqui está personalizado como uma faixa. Caso esse formato ele não se enquadre nessas categorias aqui, você pode renderizá-lo daí conforme aquela opção lá. Então, digamos que eu queira renderizar como um número com 2 casas decimais. 0.00, 2 casas decimais aqui. E eu vou colocar aqui o sufixo de graus Celsius, né? Então, graus Celsius. Salvando aqui. Então aqui ele já salvou, vamos lá na watchlist e vamos atualizá-la para ver como vai se comportar. Então aqui está 0 atualmente o valor dele, aqui ele está mostrando a média e tal, mas o valor aqui ele está em 0, então ele configura como normal. Se eu puser 30 ainda está naquela faixa de 0 a 30, então ele continua normal. Daí acima de 30, por exemplo, 34, opa, acho que eu pus 24, então 36, digamos, já está como muito quente. Então já seria uma temperatura que o ser humano não aguenta. Se bem que 40 graus a gente ainda está conseguindo sobreviver, né? E agora eu vou colocar, por exemplo, 80, que já vai estar na última faixa. Então já está inóspito, já mudou aqui a formatação e mostrou como texto. Se estivesse fora dessa faixa, por exemplo, aqui 200, que é um valor que a gente não colocou, daí ele vai pegar a formatação que está aqui em formato. Daí é 200, 2 casas decimais e o sufixo aqui, graus Celsius. Bom, então esse tipo de renderização aqui, período, ele também é complexo, ele também depende de uma classe Java, só que em vez daquela classe Decimal Format, vai utilizar esta classe aqui. Simple Date Format, que é uma classe para formatar datas no Java. Então você pode pesquisar depois essa documentação aqui. Joga no Google Simple Date Format, já aparece essa documentação aqui do Java. E para você informar ao separador de tempo, o valor de tempo no caso, você tem que informar daí, em vez de um número normal, esse número tem que corresponder a um tempo Unix em milissegundos. Então, aqui apenas mostrando o que é um tempo Unix, por exemplo. Então, o tempo Unix é o tempo, ou o tempo da época, corresponde ao número de segundos corridos desde a meia-noite de 1 de janeiro de 1970. Números negativos correspondem a valores de data antes deste marco zero aqui, então. Então você tem que gerar tempos deste tipo aqui, só que aqui no SCADA-BR, em vez de segundos, são milissegundos. Então, caso você tenha um valor em segundos e você queira converter para milissegundos, você tem que utilizar essa opção aqui de expoente de conversão. Então, esse aqui é um expoente na base 10. Então, 1000 aqui, ele corresponde a 10 elevado à terceira. Então, você tem que colocar 3. Caso você tenha um tempo em segundos, você converta para milissegundos. Caso já seja em milissegundos, você pode deixar aqui como 0 ou deixar sem preencher. Aqui não vou dar muitos exemplos, eu vou só dar um exemplo aqui pronto, porque não compensa ficar se alongando muito nessa parte aqui, porque é uma utilização bem marginal mesmo. Dificilmente você vai utilizar essa forma de renderização aqui com o período, a não ser que você conheça bastante de Java mesmo, conheça de programação e saiba o que você está fazendo. Então,
Digamos que você já tem um tempo Unix aqui no seu data source, né? Aqui eu já até configurei. E eu vou dar, por exemplo, aqui um exemplo de como utilizar o formato de data dia, mês, ano, hora, minuto, segundo aqui em português. Então, dia, mês, ano. 2 vezes o caractere D minúsculo, 2 M's maiúsculo para o mês do ano. Y significa ano, hora, 2 pontos minuto, 2 pontos segundo. Essa aqui é a formatação. Aqui você pode depois ver nessa classe aqui que isso aqui corresponde realmente à formatação de dia, mês e ano em português do Brasil. E vamos salvar aqui e ele vai mostrar essa formatação aqui. Para eu inserir um valor válido aqui, ele já voltou para 1970 porque ele está com algum valor pequeno. Então aqui está como 100. 100 representa essa data aqui em tempo Unix. Então, para eu pegar um valor aqui, eu posso pegar, por exemplo, do próprio navegador, que tem uma opção aqui, lá em inspecionar no console do navegador. Se a gente clicar aqui e digitar a instrução date.now, então, date, né? Date.now. Abre e fecha parênteses. Ele dá o momento exato aqui, o tempo Unix em milissegundos para o tempo de agora. Isso aqui é apenas para mostrar, é claro, você teria que pegar essa informação do seu CLP, do seu dispositivo. Seria uma coisa bem complexa de fazer, inclusive. Colando aqui, ele já vai atualizar. Opa, deu algum problema aqui. Acho que deve ser problema de expoente, tenho quase certeza. Então vou colocar aqui o expoente como... Aqui ele está como 0, vou deixar sem expoente. Então, salvando aqui. Convertendo aqui novamente. Esperar carregar a página. Aqui, já deu então certo. Então 5 de setembro de 2024, 1 hora, 6 minutos e 6 segundos. Bate mais ou menos com o tempo aqui que ele atualizou, então é isso mesmo. Então aqui está funcionando a formatação de período, né, uma formatação de datas. Esse assunto é bem mais complexo, então eu não vou nem me alongar muito nisso aqui. Bom, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu peço novamente que você possa curtir este vídeo caso tenha te agradado. E se você quiser, você também pode seguir o nosso canal para acompanhar os próximos vídeos e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Qualquer dúvida também, não hesite de deixar o seu comentário. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e nos vemos na próxima aula.